importância da mesa na família, eu sei que tem muita gente, você tem centenas e centenas de pessoas que te ouvem, te assistem, que vai concordar com o que eu estou falando aqui, que acabou esse hábito saudável. Pode ir, você vai na casa, é celular. Isso aqui já acabou com a família, né? Não tem tempo para comunhão. Mas, Alexandre, quando a gente desliga a TV, quando a gente deixa o celular de lado e senta na mesa e começa a conversar, você percebe que o filho quer falar alguma coisa que faz tempo que ele está a falar, a mãe, né, o abraço, você elogiar está uma delícia, né? Tá gostoso, quanto tempo que eu não como isso. Tem que desconectar da internet, ficar plugado com Deus, mas desconectar da internet. Sim. Não é verdade? A mesa faz essa diferença, é um divisor de água na vida de toda a família cristã. Verdade, isso é comunhão. sim, com certeza. Você está entendendo? Isso é comunhão. Foi uma das coisas que Jesus ele viveu 33 anos, 30 anos no trabalho, uma vida comum como ser humano, e 3 anos de uma dimensão diferente, após ser batizado por João Batista à beira do Rio Jordão, quando desce o Espírito sobre ele. Olha o que Jesus faz. Ele participou de 3 grandes ceias. Os últimos 3 anos de Jesus, ele não deixou sem passar esta ceia. Ele queria marcar os seus discípulos. Até, inclusive, Judas. Eu preguei agora na última ceia, domingo passado, até inclusive Judas, Jesus deu o pão para ele, deu o cálice para ele, não deixou de ter comunhão. Uau. Você está entendendo? É forte isso. Deus. É forte. Então a mesa, quem se assenta à mesa, não vou pregar o Salmo 23, né? Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quer dizer, ele não está falando prepara uma espada, um arco e flecha, é uma mesa. Porque a comunhão, ela desvia o furor. Entendeu? A palavra branda, um momento de comunhão, ela quebranta o camarada que vem contra você irado. Pode ter certeza disso, entendeu? Você pode presentear, juramento, como Jesus disse na sua palavra, não jureis pelo céu, nem pela terra, era um sinal para que a contenda terminasse ali. Ou seja, vamos supor aqui, eu devo para você. E aí eu chego e falo, eu juro pelo meu pai que eu vou te pagar, Alexandre. Você vem irado para querer me prejudicar, brigar, partir para a briga. Esse meu juramento, eu consegui ganhar mais uns dias de paz, de aplacar a sua ira. Para pensar um pouco? Para pensar um pouco, e você vai falar assim, não, agora o pastor Eduardo jurou, ele vai me pagar, eu vou esperar mais um pouco. Não vou sujar minha mão de sangue, é um exemplo. E aí eu jurei, só que eu não pagava. E aí havia derramamento de sangue, havia briga, etc. Jesus chega e fala, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem pela vossa cabeça, que não sabe quantos fios de cabelo tem. Mas seja sim, sim ou não, não vosso falar. O que passar disso é procedência maligna. Então, a única coisa que ele quer é a singeleza de coração, a simplicidade. Quer dizer, não posso te pagar hoje, eu vou falar para você, tem paciência comigo, Alexandre, eu vou te pagar em prestação. Tudo eu não tenho condição. Você vai aceitar. Perfeito, é isso mesmo. Você vai aceitar. Com certeza. O verdadeiro ditado, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Com certeza. E só para fechar, pastor, ficou bom esse assunto da mesa, é uma das coisas que nós adotamos. E que às vezes, pastor, a gente aprende na marra. E o senhor conhece a história da minha vida, a gente passou um momento longe da casa do Senhor, longe da família, depois voltamos. E poucos anos depois pegamos aquela fase difícil da igreja, quando a igreja ela dividiu, né? Com aquelas várias separações que houve, né? E graças a Deus hoje está tudo resolvido, né? Graças a Deus. O ministério cresce, o reino continua crescendo, né? A gente tem comunhão com todo mundo, mas ainda só finalizando esse gancho da mesa, quando nós passamos por aquele processo de que a igreja ela dividiu, que Deus, os problemas ministeriais, abriu o segundo campo, né? Que tá o pastor César hoje, graças a Deus, tá lá, a obra tá crescendo, tá aí uma bênção, amigo pessoal, né? Depois eu quero abrir um parênteses sobre essa questão da amizade.
A gente, quando a gente se separou, e na época nós fomos com o pastor César para lá, nós tomamos uma decisão e trazemos até hoje. E quando nós percebemos que tá saindo do controle, a gente lembra. A gente não conversa qualquer assunto na mesa, na presença dos nossos filhos. Porque nós, como pais, pastor, às vezes a gente acaba maculando a criação dos nossos filhos. Às vezes o pastor não tem culpa de uma luta que é espiritual, que não é dele, dos pastores. E a gente está, às vezes, criticando a igreja. E nossos filhos pequenos, fica o recado, o símbolo da igreja é o pastor. Quando você está falando mal da igreja, mal do... o pastor cria revolta. Revolta. A gente segurou isso aí. Há alguns assuntos, eles tem 22, 19, de 15. Alguns assuntos, a gente conversa bastante assunto hoje. Só que a gente traz a mesa... Filtra um pouco, né? Depois explica e fala, vamos resolver assim. Porque a igreja tem problema. Nós vamos voltar lá, pastor, na oração do seu irmão, viu? Já. A igreja tem problema, né, pastor? Fica tranquilo. A gente abriu a mesa, você ficou vai longe. A igreja tem problema, né? A gente aprendeu, né? A gente falava, Lu, minha esposa, a gente... Né? E minha mãe também, sempre... Né? Minha filha da mãe sempre aconselhava, né? A gente blindar os nossos filhos nesse sentido, porque a gente tá maculando a igreja, maculando o reino, maculando o nome do pastor. Os filhos, né... crescem com essa abertura que uma hora ou outra o inimigo vai acertar ali e vai desandar tudo. Então a gente, nesse contexto de mesa, a gente aprendeu a blindar. Às vezes, que toda na igreja não é mil maravilhas, graças a Deus por isso, porque são humanos, pessoas cheias de defeitos. Às vezes tem umas pequenas crises ministerial ou pessoais nossas, a gente vai tratar, falando. A minha esposa fala assim, ó. Ou eu pra ela. Que vai ferver. Não é o assunto propício pro momento. Às vezes eu falo, viu, sai da mesa aqui, criançada, vai. Sim. Sobe pra cima lá que nós vamos conversar. É isso mesmo. É isso aí. É importante. Tem que peneirar, filtrar. Né? Porque você falar de direção, administração de igreja, às vezes a falha de um, de outro, os filhos vão crescer revoltados. Vai haver partido. Porque por mais que você esteja errado, o filho sempre vai ficar do seu lado. Sim. Sempre do seu lado. Errado, às vezes. Errado, ele vai falar, não, meu pai está certo. Ele não vai querer dar o braço a torcer, ele vai querer... E aí a gente acaba criando, como é que eu posso dizer, divisões. Sim. Então são assuntos que a gente deve conversar no quarto. Sim, com certeza. E não com os filhos. Para nós finalizar aqui, não vai finalizar, mas vamos finalizar. Eu não abri nem a Bíblia. E assim, pastor, o que é? E eu acho que, eu não sei como o senhor pensa sobre isso aí, até às vezes, mais para frente, vai desautorizar em muitas coisas. Sim. Vai mesmo. Porque eles vão crescer, eles vão confrontar. Falar, viu, mas o senhor não falava assim. O senhor, isso aqui é normal, é do ser humano, às vezes, né? Uhum. Criando certinho, de vez em quando eles dão umas trucadas. Filhos, muitas das vezes eu peguei eles revoltados por verem injustiça da igreja sobre a minha pessoa, etc, etc. E eles ficavam revoltados, eles queriam, pai, faz alguma coisa, e né, a gente entendia. Santo Deus. E aí é o que você falou aí agora, a mesma coisa, a gente vai vendo que vai aprendendo, vai amadurecendo, que tem coisas que você não deve conversar perto dos filhos. Hoje estão todos de maiores, os dois. Hoje, maturidade chegou, filha de pastor, filhos de pastor, você sabe como é que é cobrado deles também. Ontem eu postei, pastor, um testemunho do pastor Newton sobre a família pastoral. Eu repostei. Eu não cheguei a ver, mas tá vendo? Vou mandar pro senhor. Ele fala sobre isso aí. É isso aí, entendeu? Então há uma cobrança por serem filhos de pastor. Ontem eu repostei ontem. E se você não souber trabalhar o caráter dos seus filhos, eles crescem revoltados e não querem saber de Jesus, porque eles vão colocar a culpa, vão generalizar. Sim. Você está entendendo? Vão generalizar tudo, e aí você, como a Bíblia fala, é mais fácil ganhar uma cidade fortificada do que um irmão ofendido. Então, você ganhar um irmão ofendido, principalmente quando é filho, parente, é muito difícil, né? Então a gente tem que saber filtrar. Dou um conselho aos pastores, amigos. Eu tenho muitos amigos nesse Brasilzão afora, que amanhã ou depois, ao ouvirem isso, filtrem. Sejam éticos, conversem coisas de família, coisas de igreja, lá na igreja, em reunião. Ou, no máximo, com a esposa no quarto, para que não cause constrangimento e nem revolta nos nossos filhos. A família
é o bem mais precioso que a gente tem. Certeza. Senta na mesa, come com eles.